Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Queremos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 4, a partir do versículo 17, estamos falando sobre o caráter do viver não vocacionado. Este é o nosso assunto, desde a última vez que pregamos sobre a carta, o caráter do viver não vocacionado. E estamos aí especialmente considerando há alguns domingos os versículos 17 a 19, e depois daremos então sequência na carta. Todo salvo não pode viver à semelhança daquele que não é salvo. Esta é uma das ênfases de Paulo, talvez a ênfase mais simples de Paulo nesta parte da carta. Lembre-se o que nós já vimos até aqui, Paulo já enfatizou a pessoa de Deus através do seu plano, mostrando a centralidade de Jesus Cristo neste plano, na pessoa de Cristo. E como nós fazemos parte deste plano de forma efetiva a partir da salvação em Jesus Cristo. Então agora, a partir do capítulo 4, identificado por meio de capítulos, agora a carta, a partir do meio da carta, Paulo está mostrando aos seus leitores, mostrando aos leitores naquele tempo e aos leitores tardios, agora nós e tantos outros na igreja do Senhor, como viver esta realidade. Como viver em coerência com esta vocação. Como viver isso? E ele vai revelar isso em vários segmentos da vida. Ele quer mostrar que esta adoração, ou que este novo estilo de vida, diz respeito a toda a vida e ao todo da vida. Não é assunto exclusivo para o que se faz na igreja e através da igreja, mas é assunto de vida. Então ele vai apresentar, ele já apresentou o andar vocacionado e nós já consideramos isso e vamos ver daqui a pouco um quadro comparativo. Mas agora ele está olhando para aquilo que não pode ser experimentado, aquilo que não pode fazer parte da vida daquele que foi alcançado pela salvação mediante a graça do Senhor. Então veja, na busca de revelar como vivemos em conformidade com o plano de Deus para o seu povo, Paulo então apresenta um quadro duplo que revela o caráter de ambos os estilos de vida. Vamos lá, Silomi, é isso aí. E aí isso é para facilitar a sua compreensão do que temos visto. De um lado, o andar vocacionado, e nós estudamos isso, o combustível, a humildade, a submissão. Humildade é sinônimo de submissão nas Escrituras, submissão a Cristo. A partir do momento que alguém é libertado de sua própria vaidade, é libertado de si mesmo, é libertado da escravidão no sistema, é libertado das garras da natureza pecaminosa, ela passa a ser possível a enxergar e a entender ao Senhor e a ter um relacionamento com Ele. E Ele então passa a ser Senhor. Essa é a ideia de Jesus Cristo, o Senhor. Então a pessoa tem de se submeter ao seu Senhor. Não é o Senhor, não deve ser, e isso Paulo vai enfatizar em todo o restante da carta, não deve ser um Senhor no discurso, aonde nós falamos e cantamos Cristo como Senhor, mas não nos submetemos a Ele. Então,
tudo começa pela humildade, pela submissão ao Senhor. E a submissão ao Senhor traz passos consequentes, conduz à mansidão, e a mansidão à paciência, e a paciência à compaixão, e o resultado disso na vida da pessoa é a unidade. A unidade com Deus e a unidade com o seu povo. É uma pessoa que passa a agregar. É uma pessoa que vale a pena estar ao lado. É uma pessoa que está atrelada a Jesus Cristo. Agora, o que Paulo está mostrando, a partir do versículo 17, é o contrário. Veja, ele primeiro fala deste andar, do versículo 1 em diante, e quando chega no versículo 17, Paulo então vira e diz: olha, diante desta realidade, nós não podemos mais viver como vivem os gentios. E o que os motiva? É o seu orgulho. A vaidade dos seus próprios pensamentos. E isso conduz à ignorância, à impaciência, ao desamor. E o resultado, e é o que nós estamos estudando, é a dissolução. Compreende a impossibilidade de sintonia entre os estilos de vida? Ao olhar para este quadro, são opostos a partir de sua motivação, de seu combustível, humildade ou orgulho, ou vaidade de seus próprios pensamentos, ou inutilidade de seus próprios pensamentos, produzindo consequências distintas e resultado adverso. É impossível ter os dois andares. É impossível uni-los. É impossível estabelecer um terceiro andar. Ou nós estaremos nos submetendo ao Senhor e vivendo mediante o que o Senhor nos ensina, ou nós continuaremos a andar segundo a vaidade dos nossos próprios pensamentos. E é possível, sim, infelizmente, é possível que alguém alcançado pela graça de Deus, pela salvação, em determinado momento em sua vida, e não tem como medir esse tempo, esse período de vida, é possível que alguém, ao ignorar o Senhor, ao se fazer surdo para o Senhor, ele se volte para si mesmo e viva como aquele que não foi alcançado. E se o fizer, terá as mesmas consequências. É isso que Paulo está ensinando. Na última mensagem, nós consideramos o combustível, o orgulho, aquilo que é inato ao homem, que determina seu estilo de vida, tornando todo mais consequência. Paulo, olha o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Outra versão aponta para o resultado e diz: vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Como vimos, a palavra usada, a palavra vaidade usada por Paulo, indica exatamente inutilidade. É a mesma palavra usada nas Escrituras para ídolos, pois aponta para algo então vazio, algo fútil, algo sem propósito. E como nós observamos a estratégia, eu estou lembrando o que vimos na última mensagem, a estratégia é a de nos fazer voltar para nós mesmos, nos alienar de Deus, como fonte e referência que tem o poder de mudar o nosso estilo de vida. Dessa forma, não considerando o que vem do Criador, restringimos-nos a nós mesmos, e por isso Paulo afirma que é vazio, isto é, sem conteúdo consistente,
sendo nulo, inútil, sem vida, sem resultado positivo. Agora, nos versos 18 e 19, Paulo revela os passos consequentes do homem em insistir em sua rejeição a Deus, vivendo conforme o sistema. E a primeira coisa, o primeiro passo que ele vai apresentar como consequência de viver pela vaidade de seus próprios pensamentos é a ignorância. Está aí no versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. A ideia mais original é a de ausência de luz, o que implica estar em trevas, e o que evidencia o estado de não conhecer. Quando a forma como Paulo escreve esta parte, este verso, aponta para isso, aponta para alguém que vive constantemente num estado impossibilitado de conhecer. Ele não tem capacidade de conhecer além de si mesmo, além daquilo que lhe está fadado a conhecer. Esta ignorância que Paulo se refere contempla a capacidade de entendimento espiritual da realidade e, por isso, ela pode ser observada de duas maneiras. A primeira maneira, uma alienação de Deus que impossibilita a iluminação do Espírito Santo. A presença e a ação ativa do Espírito Santo. Esta ação do Espírito de esclarecer, alarga a visão e estabelece uma proximidade de Deus. Isso pelo exercício de uma nova forma de se viver. Agora, se tem um novo referencial, que é Cristo, e então se alarga o entendimento do que é amor, perdão, confiança, e com o alargamento do entendimento, vem também o alargamento da esperança para a pessoa, de ela também amar, perdoar, confiar, se relacionar. Toda esta realidade passa a ser visível para ela, passa a ser compreensível, passa a ser realidade mesmo, de fato, algo possível de ser experimentado, porque ela tem um referencial. E esse referencial, que é o Senhor, dá a ela esta oportunidade. Então, esta ignorância, ela pode ser contemplada através desta alienação de Deus, que impossibilita a iluminação do Espírito Santo sobre a pessoa. E ela não, em segundo lugar, ela não sendo agraciada com este alargamento, com esta compreensão, com esta aplicação da revelação de Deus, da palavra de Deus sobre a sua vida, a pessoa volta-se para si mesma, ficando dependente de seu conhecimento, de sua experiência, fadada a uma limitação absurda do que saber, do que pensar, do que sentir e do que fazer. Não há sobre ela luz divina que a faça olhar para além de si mesma, mas trevas em sua particularidade. É isso que Paulo está apresentando. Trevas em sua particularidade, que é movida pelo sistema mundano, que cria um ambiente propício. Estamos nos lembrando do que Paulo já revelara no capítulo 2,
que cria um ambiente propício para a ação influenciadora da natureza pecaminosa. Daí a cegueira. E com ela a descrença, o que provoca irritação e impaciência. Vamos falar da impaciência daqui a pouco. Já percebeu como alguém que tem seus sentidos tapados, direcionados para uma única realidade, voltado para si mesmo, se torna agressivo com a opinião alheia? Você já percebeu isso? Temos observado muito disso em nosso tempo. Através de vários contextos, mas eu quero chamar a sua atenção como para exemplificar aquilo que é fácil de ser observado na mídia o tempo todo. Temos observado isso através de contextos políticos e sociais, por meio de grupos minoritários que assumem uma ideologia como absoluto. É impressionante, por exemplo, ver e ouvir pessoas identificando outras como fascistas. Em meio a um formato agressivo que revela intransigência, ódio e desejo de aniquilamento. É um formato fascista identificando outro como fascista. Não há abertura para o diálogo, para a discussão de ideias, para a batalha das argumentações. O que vemos é o que Paulo revela aqui. A ignorância no conhecimento se torna ignorância nas ações. De fato, se torna ignorância. Então o homem mergulhado em trevas, movido por sua própria natureza e pelo sistema, sofre por desconsiderar a Deus, interpretando a realidade sem entendimento espiritual. Por isso é que Paulo afirma que ele estava ou está morto em seus delitos e pecados. Eu quero lembrá-lo disso. Vamos para o capítulo 2, versículos 1 a 3, e eu vou voltar a ler os versos 17 e 18 do capítulo 4. Efésios 2, de 1 a 3 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós já passamos por esse texto. E você sabe que a parte Ele vos deu vida não está nos principais manuscritos, mas foi colocado aqui na tradução como espelho do que está mais adiante, especialmente no verso 5. A ênfase do verso 1 é: estando vós mortos em nossos delitos, em vossos delitos e pecados. A ênfase é sobre morte. Olhando para o passado destas pessoas, de seus leitores, agora salvos, olhando para o seu próprio passado, Paulo afirma desta forma: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, continuando, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estávamos mortos, vivendo em meio a um sistema mundano, coordenado pelo príncipe da potestade do ar, que providencia, que estabelece um ambiente perfeito para que a natureza pecaminosa escravize ou continue a escravizar a pessoa, plantando desejos em seu coração e mantendo esta pessoa correndo atrás de seus desejos, cobiçando os seus desejos, lutando para alcançar os seus desejos, pecando ao alcançá-los. Agora,
voltando ao capítulo 4, versos 17 a 18, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O orgulho leva à ignorância. Ignorância quanto ao conhecimento. E ignorância que acaba se tornando ou sendo revelada em suas próprias ações. O orgulho leva à ignorância. E a ignorância conduz à impaciência. O texto termina no versículo 18. Pela dureza de seu coração. É o embrutecimento do coração. A ideia é a de um coração que vai sendo calejado pela incapacidade de ter uma reação favorável a Deus, logo vai se tornando impaciente para com o diferente. Como a verdade é determinada pela vaidade de seus próprios pensamentos, está em jogo sua pessoa, seu ego, seu currículo, sua tradição, sua família, seu grupo, sua igreja, enfim, aquilo que ele particulariza, aquilo que ele assume como seu, aquilo que ele assume que o representa. Está em jogo a confirmação de sua verdade. Daí, primeiramente, a dificuldade de lidar com o oposto, sem levar para o lado pessoal. Ao contrário, uma facilidade de ver o opositor como inimigo pessoal, que o rejeita e que talvez até queira o seu aniquilamento ou a sua exposição pública. Conforme o tempo passa e o perigo da exposição se mantém, tendo que lutar contra isso, vai aumentando o seu cansaço e a impaciência. Por exemplo, você já viu essa cena? Eu criei uma cena para exemplificar. Breno brinca com Tércio. Espero que não tenha ninguém aqui com esses nomes. Eu procurei nomes não fáceis de termos em nosso meio. Né? Então, Breno brinca com Tércio diante da classe na escola ou na universidade. Tércio se sente exposto, envergonhado, mas se controla, não retruca, sorri, mantendo a aparência de tranquilidade, sendo sociável. Em outra oportunidade, Breno volta a brincar com Tércio e o quadro se repete. Tércio tenta agir da mesma maneira. O quadro vai se repetindo, até que Tércio revela a impaciência. A partir daí não há mais sorrisos, poucas palavras em tom moderado. Agora, a agressividade é identificada por todos quando Tércio revela, finalmente, aquilo que estava em seu coração desde o primeiro momento, mas que por razões diversas foi contido. O lidar com a vida, sem considerar os princípios e o modelo, o exemplo do Senhor, gera cansaço e impaciência, por não haver entendimento que vá além da própria pessoa e seu mundo, não tendo assim esperança. Não há esperança. O orgulho gera a ignorância. A ignorância promove a impaciência. E a impaciência promove o desamor. Versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa expressão, os quais, tendo se tornado insensíveis. Um coração petrificado não consegue amar. Por isso que desde os tempos antigos, em seu relacionamento com Israel, o Senhor já afirmara isso. Eu quero lembrar, vou ler para vocês um texto muito conhecido, que está em Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ouça o texto. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Alguma semelhança com o que temos estudado em Efésios? Eu vou repetir para você o texto. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração petrificado, e vos darei um coração que pulsa, um coração que pode amar. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo, e farei que andeis. Andeis. É o verbo principal da carta de Paulo aos Efésios. Farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ele já falava isso para o seu povo. Farei com que vocês entendam-me, e vivam de acordo com os preceitos que os tenho ensinado, e tenham vida. Paulo diz: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. E no versículo 17, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, com seu coração petrificado. Veja, ambos os textos veem o homem distante do Senhor, com a consciência cauterizada, tornando-se apático para com a proximidade do pecado. O pecado o rodeia, está mergulhado em meio a ele, e está apático, completamente apático a esta realidade, matando tudo o que vem do Senhor. Absolutamente tudo. Se o Senhor não é seu referencial, e seus princípios não são praticados em seu dia a dia, onde está o amor? Ou onde estará o amor, a compaixão, o perdão, a paciência, a bondade, o domínio próprio, a alegria? Sabe o que vai acontecer? O amor será definido como o sentimento que nos traz contentamento e que satisfaz os anseios de nosso coração. E é dessa forma que o amor é definido num sistema mundano. Tudo que se conforma com um padrão estabelecido pela vaidade de nossos próprios pensamentos seria bem recebido e promoveria satisfação enquanto alimentasse o ego. A partir do momento que houvesse discordância, a insatisfação seria estabelecida e com ela a impaciência, e então a dificuldade de amar. É assim que muitos relacionamentos são estabelecidos em nossos dias. Talvez até foi assim que o seu foi estabelecido. Escolho alguém por esta pessoa me atrair. Beleza, inteligência, gostos.
e outras coisas. A afinidade é evidente. Logo, entendo que eu amo. Então me caso com ela. Mas não é amor. É puro egoísmo. Pois tudo era definido, ou foi definido e decidido, tendo-me como alvo da satisfação. O foco estava em mim. Então o tempo traz as discordâncias no relacionamento conjugal e começo a me impacientar até que entendo que não mais amo. E em nome da felicidade me separo, pois para mim amar é dar-me tudo que satisfaz o meu coração, independente do outro. Isso que é amar. Uma pessoa alienada de Deus, distante de seus princípios e modelo para a vida, tem a si mesma como padrão da verdade e foco para o contentamento. Uma pessoa assim não consegue lidar com a verdade dos outros, muito menos com aquela que se apresenta como absoluta, não lhe dando alternativas. Uma pessoa assim não consegue nutrir relacionamentos duradouros, sofre para conviver em grupo e tem profunda e dolorosa dificuldade de amar. E por isso, em boa parte das vezes, se isola. Uma pessoa assim, mesmo inconscientemente, vive em prol de seu ídolo. Vive para si mesma. Só para satisfazer o seu próprio coração. Por isso o Senhor afirma que a única opção, que é oposta, somente é possível a partir da humildade, isto é, da submissão ao Senhor. Não tem como sair deste sistema, desse estilo de vida, a não ser que haja quebrantamento, conversão ao Senhor. Como pessoas alcançadas pela graça de Deus, o que Paulo está dizendo, que como pessoas alcançadas pela graça de Deus, não podemos mais viver assim. Porque o orgulho gera a ignorância. E a ignorância promove a impaciência. E a impaciência, o desamor, que resulta na dissolução. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Como pessoas alcançadas pela graça de Deus, não podemos mais viver assim. Pois nós temos uma vocação, a vocação de ser igreja, assumindo um novo estilo de vida em Cristo. E nós temos que nos submeter a Ele, nós temos que adorar ao Senhor. E a única forma de adorar ao Senhor é vivendo exatamente aquilo que Ele estabeleceu para nós. Como que você tem vivido? Como que você tem vivido? Você pode até enganar as pessoas. Pelo menos por um bom tempo, talvez um tempo um pouco maior para alguns, um pouco menor para outros, mas nós podemos enganar as pessoas por um tempo. Mas nós não podemos enganar ao Senhor. E em boa parte das vezes, também não enganamos a nós mesmos. Principalmente se já fomos alcançados pelo Espírito do Senhor, porque quando até estamos para nos enganar, o Espírito do Senhor faz o trabalho
de atiçar a nossa consciência. Como você tem vivido? Para si mesmo, tendo esses resultados em sua vida? Ou tem quebrantado o seu coração e procurado aceitar a Senhor Jesus e viver com Ele, como Ele sendo verdadeiramente o Senhor, estabelecendo os princípios dEle, que você aprende em sua palavra, na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, na sua forma de fazer as coisas, naquilo que você é, naquilo que você tem e naquilo que você faz. Feche seus olhos e responda ao Senhor. Cada um de nós, no final das contas, terá que responder ao Senhor um dia. Não posso mais deixar meu coração me enganar. Pensamentos e palavras vãs querem me roubar a paz que me deste. Perturbam minha alma e sem confessar tento esconder, pois peguei, mas o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. Não posso mais deixar meu coração me enganar. Pensamentos e palavras vãs querem me roubar a paz que me deste. Perturbam minha alma e sem confessar tento esconder, pois pequei, mas o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. E cantarei para teu louvor e te darei tudo que sou em amor. Andarei por teu favor, pra tua glória, ó Senhor, viverei. Pois o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. Usa o teu poder para me transformar.